Glória a Deus. Saldo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui nessa noite. Sei que a igreja está cansada, mas o Espírito Santo está aqui. E se ele está, a gente se renova, né? Eu vim de 26 cultos. Nós viemos de 26 cultos direto, assim, né? Mas a gente fica, irmãos, com sede, sabe? Parei 2 dias, já estou pensando o que eu vou fazer. Porque a gente acostuma, né? Fiquei de férias e fiquei na igreja e foi maravilhoso. Foi a melhor férias que eu poderia tirar na minha vida. Gostaria aqui de agradecer o meu Deus, porque eu sei que o convite vem dele. Então, não poderia deixar de agradecer ao meu Deus que me chamou. E agradecer os apóstolos locais, o apóstolo Marco Maria, a Elaine, que são nossos amigos em Cristo Jesus. Foi uma amizade que veio do Evangelho, né? E as amizades que vêm do Evangelho e permanecem durante anos e anos, é porque tem o fruto do Espírito. E eu louvo a Deus por essa família abençoada, né? Falar do Espírito Santo, eu me sinto honrada, mas com muito temor. Eu piso nesse altar nessa noite, porque é uma coisa muito séria, irmãos. Isso compromete a salvação. É uma coisa muito séria. Às vezes, para muitos pode ser uma pregação só, mas eu não vejo dessa forma. Porque para primeiro você falar, você tem que viver. Para você viver, você tem que conhecer. Para você conhecer, você tem que ter intimidade. Então, são muitos requisitos para poder falar do Espírito Santo. Queria aqui pegar como base bíblica em Atos, do capítulo 4. Que é o que vivemos nos dias de hoje. No Atos capítulo 4, no versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Está ali no tela. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Por isso que eu disse, irmãos, falar de Espírito Santo é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, compromete a oração. Compromete a oração. Nós temos que estar baseado na oração. Porque a oração vai nos trazer intimidade com Deus. E a oração vai ser a base do crente. Eu tenho um pouco de dificuldade em compreender certos cristãos que diz que Deus não chamou ele para a oração. Se não chamou para a oração, não conhece Deus. E a gente escuta muito isso quando vai nas igrejas, em pessoas tendo oportunidades, a pessoa dizer, falar, eu não tenho, é um dom, eu não tenho esse chamado de oração. Por isso que eu só oro 2 minutos, 3 minutos. Eu creio, irmãos, que porque você pode até não falar, né? Verdade é que aqui também tem. Que em todos os lugares tem. Pessoas que não têm o comprometimento com a oração. Isso é fato. Vamos dizer que isso não acontece porque acontece, né? No meio do povo de Deus. Na minha concepção, isso não é Bíblia, tá?
Quando for Bíblia eu falo, e quando for minha concepção, meu entendimento. Na minha concepção, quem não tem comprometimento com a oração, precisa de libertação. Na minha concepção. Porque tem um distanciamento entre essa pessoa e Deus. Entre essa pessoa e o Espírito Santo. E é um tema, irmãos, que eu tenho de verdade, irmãos. Quando ela me disse, eu falei, Senhor, é muito sério isso. Né? Porque tem que estar com a vida no altar. Não que eu não esteja, mas todos os dias a gente erra e falha, até inconscientemente. Né? Hoje eu chamei a atenção da minha filha, já fica nervosa. Pequei. Por quê? Fiquei nervosa. Não era, né? Deus me deu, tem que ter paciência. Mas a gente comete isso, irmãos. Isso é fato. Eu até falo, quando eu oro, eu falo, Senhor, por que esse livre-arbítrio? Para que isso? O senhor não sabe que nós não temos capacidade de conviver com isso? Nós somos muito pequenos, nós não temos uma capacidade de ter esse livre-arbítrio, nós erramos muito. Porque o Senhor, como Pai, não disse, vai ser assim, eu quero assim, tem que ser assim. O Senhor poderia ter feito isso, seria mais fácil. Mas quando o Senhor fala que somos livres, isso nos compromete demais. Porque é essa liberdade que nos leva, muitas vezes, para um lado onde não devemos ir. Mas vamos. Eu gostaria muito, irmãos, eu quero muito, eu gosto de falar em línguas, eu gosto eles me conhecem, sabem disso. Mas para que haja um quebrantamento do Espírito Santo, precisa ter uma reflexão da igreja. E o que eu entendi com as oportunidades que estiveram aqui, o Senhor está trabalhando com essas reflexões, pastor, porque precisa dessas reflexões, para que verdadeiramente nós estejamos quebrantados, para poder nós termos a essência do Espírito. Porque às vezes você está dentro do seu eu tão grande, nós estamos com a convicção tão grande que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que nós somos povo eleito, que nós vamos morar no céu, que nós vamos rasgando tudo e passando por tudo. E muitas vezes, praticamente todos os dias, nós temos que parar e refletir o que é esse comprometimento com o Espírito Santo. E na minha casa eu estava lendo em João, no capítulo 14, que são as últimas instruções de Jesus. Quando ele estava aqui, as últimas instruções de Jesus. E tem algumas coisas que são interessantes. Nós vamos orar, mas eu creio que o Espírito Santo vai mover neste lugar. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Né? A gente precisa entender alguma coisa. Primeiro, que você é privilegiado. Você não é coitado. Você não é chamado para sofrer. Você não foi chamado para passar provação. Você não foi chamado para ser enfermo. Você não foi chamado para ser o derrotado. Não, você foi chamado para ser mais que vencedor. É a primeira coisa que você tem que entender. Para você prosperar financeiramente. Para você ser uma pessoa abençoada. Ter convicção do que quando você abre a boca, Deus usa você. Algumas coisas você tem que ter na sua mente. O cristão, ele não vive, irmãos, pela circunstância do momento. Porque nós vamos passar por muitas coisas, mas nós vivemos pela nossa promessa, que nós somos salvos. Aleluias! E é por isso que nós somos alegres, é por isso que nós temos que levantar todos os dias. Enfrentar este mundo e dizer, eu estou passando, mas eu estou só
passando. Alabra, sube, cai a sério. E aí Jesus olha e diz assim, ele está dando as últimas instruções. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus está falando. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras maiores do que eu faço. E as fará maiores do que estas. Ele está falando das obras que ele fez quando ele passou pela terra. Porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes, em meu nome eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, que é o Espírito. Se pedirdes alguma coisa, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você me ama, ele diz. Então guarda as minhas instruções. Não fala que me ama. Não precisa dizer que me ama. Guarda as minhas instruções. Coisa linda, né, igreja? Eu rogarei ao Pai. É aqui, ó. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. E aqui eu quero ministrar nessa noite. Para que fique convosco para sempre. Não é por um mês, não é de dia, não é de tarde. Ele diz, para que fique convosco para sempre. De manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordado, ministrando na igreja, no trabalho. Sempre. E eu vi aqui a oportunidade do apóstolo. E algumas coisas, irmãos, nos mostram o Espírito. Olha que coisa, que mistério. Se nós não vivemos na carne, por que é que as nossas atitudes mostram o Espírito Santo? Se a Bíblia diz que nós não vivemos na carne, por que as nossas ações é que mostra que nós temos o Espírito Santo? É porque não estamos na carne, mas sim no Espírito. Alá, sobrecaia, sobre a rabasté. Quer ser cheio do Espírito? Olha as suas ações. Você quer ser mesmo? Quer fazer obras maiores do que Ele? Porque Ele disse que não era igual, Ele disse que era maiores do que Ele. Você em si e eu não conseguimos fazer. Mas com o Espírito Santo, faremos proeza, diz a Bíblia. Faremos proeza. Igreja, é com muito amor que eu falo isso nessa noite. Mas eu acho muito egoísmo. Eu sou pentecostal. 100% pentecostal. Tudo que eu faço na minha vida, se eu vou fazer uma faculdade, eu peço para Deus, se Ele está no negócio, quero que Deus use alguém para falar comigo. Se eu vou comprar alguma coisa, eu pergunto para Deus, Senhor, eu posso fazer essa dívida? Se eu estou nesse negócio, não está, como é que vai ser?
Se eu vou tomar uma decisão, Senhor, e aí? Posso, não posso? Porque se ele falar não, ele me sustenta. E se ele falar sim, ele vai me dar ousadia. Mas é muito egoísmo nosso. Vimos para a casa do Senhor. Que nós aqui, irmãos, vamos sair cheios. Vamos sair daqui renovados do Espírito. Isso é fato. Porque estamos aqui para isso. Para sermos cheios do Espírito. Eu não sei para que você veio nessa noite, mas deixa eu te dar essa notícia. Você vai ser cheio do Espírito. Ele vai te tocar nessa noite. Mas é muito egoísmo da minha parte sentir essa presença gloriosa, essa convicção maravilhosa, e eu guardar, fechar a minha boca, e não semear e não fazer aquilo que Ele ordenou. Vamos nos encher sim, porque é gostoso e é bom o negócio. Sentir a graça de Deus, irmãos, é o que nos move. Como é bom, irmãos. Falei para Elaine. Irmãos, chegou o último dia, eu pisava no chão, no último culto, parecia que estava saindo sangue do meu pé. E eu falava assim, não, hoje eu estou cansada. Hoje eu vou cooperar aqui. Vou sentar no meu banco, porque Deus me entende. Mas quando eu começava a ver a glória de Deus, eu falava, Senhor, se precisar, só arruma alguém para me levar no hospital. Porque sofrer por Cristo é bem melhor, igreja. Decanto, Naisha, Labra Súbia. O Senhor te deu saúde, te deu voz, te deu pé, te deu mão. Você está aí, pode levantar a mão, pode glorificar, pode clamar, chamar a atenção de Deus. Você é um privilegiado nessa noite. Quer que eu te fale uma coisa que talvez você não saiba? Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Talvez você está achando que a situação possam te chamar de derrotado. Mas eu quero dizer que quem te chamou foi o Senhor Jesus. E você é mais que vencedora. Aí diz assim, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus dizendo, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Jesus dizendo, mas vós me vereis. Porque eu vivo em vós. Alassurecaia séria. Você me verá porque eu vivo em vós. O mundo não vai me ver. Aí ele diz assim, ó. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É maravilhoso, não é, igreja? Quem sou eu e quem é você? Quem está falando aqui é quem foi crucificado. Eu vou estar no Pai, o Pai vai estar em mim e eu vou estar em vós. Coisa linda, né, igreja? Isso é para quem tem fé.
Aquele que tem os meus mandamentos. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não é quem fala que me ama. Não é quem vem para a igreja. Não é quem cultua. Não é quem distribui cesta básica. Não é. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Quem me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei nele. É linda essa palavra, né, igreja? Quando chegar em casa, vocês leem? É João 14. Vocês leem que Deus vai dar uma revelação para vocês? Pode dar lição de casa, pastor? João 14, para vocês ficarem mais crentes. Que quando eu li hoje eu fiquei mais crente. Aí às vezes as pessoas que estão lá fora falam: que negócio é esse de dar dinheiro na igreja? Não entendo isso. Esse povo vai para a igreja, dá dinheiro para o pastor. E esse... Gente, aqui dentro, ninguém vai entender. É mistério. Nós nos mantemos. Nós nos suprimos. Halassorecaia súbria. Ramantula rachúbia labrastéria. Nós nos entendemos porque você está no Pai, o Pai está em você, e eu entendo porque o Pai está em mim também, eu entendo você. Nós nos entendemos. Porque compartilhamos da mesma fé. Só quero deixar bem claro para a igreja. Tem mandamento. Tem mandamento. Não é, irmãos. Para receber esse Espírito Santo, tem mandamento. Será que você verdadeiramente está disposta ou disposto a seguir os mandamentos? Os mandamentos. Quer ver? Depois vocês. A Elaine leu. Gálatas. Gálatas fala. Não tem inveja. Não querer nada dos outros. A apóstola leu aqui, Gálatas 4. É os mandamentos. Tem umas coisinhas aí que a gente precisa fazer. Não é difícil não, igreja. Quem tem caráter faz. Quem tem caráter faz. Sabe por que é difícil ser crente, irmãos? Porque nos falta, estou me incluindo, tá? Um pouco de caráter. Né? Porque a gente, a Bíblia precisava dizer para a gente não cobiçar a mulher do próximo? A Bíblia precisava dizer isso, pastor? Não roubar, não matar. A Bíblia precisava dizer isso? Isso é falta de caráter, igreja. A Bíblia precisa dizer uma coisa que não precisava. Por quê? Porque nos falta muitas vezes o caráter. É difícil, é duro uma palavra dessa, mas é verdade. Eu estou com muito amor falando com vocês, tá? Porque eu sou uma de vocês. É com muito amor que eu falo isso. Com muito temor. No meu coração que eu falo isso. Porque eu tenho fé que eu vou ver todos vocês lá no céu. E vou estar lá também. E o apóstolo falou, porque eu presto atenção, estou ali, mas eu estou ligada nas oportunidades. E o apóstolo disse assim, uma das últimas coisas, que precisa aceitar ser admoestado. Precisamos, igreja. Precisamos. Sabe por que muitas pessoas se afastam do caminho do Senhor? Porque, primeiro que a gente às vezes não entende que o irmão do lado é santo. Aí
Aí quando o irmão fala alguma coisa que muitas vezes é por amor, nós achamos que está nos criticando. E quando o irmão fala e nos critica, nós também não temos a capacidade, às vezes, de perdoar. E quer saber o que eu vou falar mais aqui? Nós viemos para a igreja, a gente idolatra nossos pastores, no caso vocês têm os apóstolos aqui, a gente idolatra. Mas não faz o que a gente não quer. E o evangelho não é isso. O evangelho vai contra tudo isso. Como você vai ser limpo se eu só falo o que você quer ouvir? Não é assim, irmão? Como que você vai ser limpo? Você fala, você está certo. Continua assim, irmão. Isso é maravilhoso. Que fundamento tem para ter pastores? O pastor, o apóstolo, é direção. É direção. Precisamos verdadeiramente tomar a decisão de viver o evangelho. Em tudo. Uma vez eu estava orando e eu me fiz essa pergunta. Elaine, será que verdadeiramente eu estou disposta a morrer por Cristo? Será? Tem umas coisas, mas que só você pode responder. Por um filho eu sei que sim. Mas e por Cristo? E a Bíblia não diz que tem que amar sobre todas as coisas? Por isso que tem que orar, igreja. Porque o que a gente não tem, a gente pede para o Espírito Santo nos convencer. O Espírito Santo nos convencer. Muitas vezes na minha vida eu falava, Senhor, eu não estou entendendo essa palavra. Me faz entender. Porque se alguém está falando é porque eu tenho que aprender, mas me faz entender. Preciso aprender, ela precisa entrar no meu coração. Não, o meu eu não está concordando com isso, mas o Senhor me ensina. Me ensina a compreender. Eu preciso ser mais íntima de Ti. Isso é ter o Espírito Santo. Se alegrar no Espírito, igreja, é bom demais. Eu não consigo, eu vou confessar a minha fraqueza. Eu não conseguiria congregar numa igreja que não tem o mover do Espírito Santo. Tem gente que consegue. Né? Tem gente que, não estou criticando, tá? Se você é um visitante aqui, tá? Não estou criticando. A minha pessoa, Ana Paula. Porque eu gosto demais. Eu preciso demais. Outra coisa, como que eu vou fazer as minhas coisas se eu acredito na revelação? Também, para mim, também já não ia dar. Mas sou eu, tá, igreja? É o meu intelecto. Sou meio agitadinha. Que tem pessoas que são mais tranquilas, gostam de... Eu sou meio agitadinha, então eu gosto do mover, né? Gostoso demais. É bom demais. Tem gente que fala assim, você veio para ver, mas tem gente, gostou até ver. Até ver gostoso. Não é, gente? Até ver gostoso. Até quem vê e não recebe, mas vê, fala, ai, Deus, a gente fica feliz, igreja. Porque o Espírito, nós não merecemos, mas é a misericórdia de Deus que nos alcança. É Ele que nos enche, que nos dá graça, que nos liberta, que nos transforma todos os dias. O Espírito Santo é tudo. É tudo. Porque o Espírito Santo te leva a Deus. E o Espírito Santo te leva à comunhão com Deus. E o Espírito Santo faz você levar a palavra de Deus. O Espírito Santo tira você do comodismo. O Espírito Santo te acusa. O Espírito Santo te ensina. O Espírito Santo te conduz. Ele é tudo.
decana rassúbria. Quer que eu fale uma coisa para a igreja? Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti. Tem tempos que dá um vazio no coração da gente, não sei se vocês já estão falando, porque eu estou na minha casa aqui, então eu posso falar. Tem igreja que a gente não pode falar, a gente é santo, né? A gente não sente dor de barriga, né? O pastor não sente nada. Mas para vocês aqui, eu estou falando. Não, tem vezes, às vezes, dá uma dorzinha, uma tristeza que vem assim, do nada, querendo nos acometer. Não sei se com vocês já sentiram isso. Aí eu falo, eu acho que hoje vou ficar na caverninha em casa. Deixa eu curtir minha bad, né? Assim que o mundo fala. Minha bad. Mas aí alguma coisa dentro de mim fala, você precisa ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Aí você entra, senta, começa, os irmãos se alegrar, você já começa a querer também. Não é assim, igreja? Aí você já vê os irmãos Deus falando, você já começa também, aí Deus já te pega, quando você vê, fica para trás. Quando você sai da igreja e fala, nem vou pensar nisso, que eu não tenho como resolver mesmo, deixa para lá isso. Que eu já deixei lá na mão de Deus. Como que o mundo vai entender isso, igreja? Como que você vai explicar isso? Não tem explicação. Isso é privilégio nosso. Isso é um privilégio meu e teu. Aqui, ó, nós somos privilegiados da graça de Deus. Você tem a graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Olha para a tua história, olha para mim. Até hoje eu não sei porque Deus me escolheu. Até hoje. Já pensei, repensei. Tenho 3 faculdades, não achei ainda. Por que Deus me escolheu? E eu acho que vocês também são igual a mim. Não é? Mas Ele viu graça em você. Em alguns, Ele viu o dom do abraço, o dom da compaixão. Em outros, Ele viu a ousadia, a garra, a força. Em outros, Ele viu a vontade. Outros, Ele viu o dom de semear. Vocês já viram os irmãos? Que na minha igreja tem. Isso aqui não tem, mas na minha tem. Tem os irmãos que eles são meio assim acanhados para as coisas de Deus. Mas eles têm uma fé. Pastor vê que vamos fazer um voto, não sei do que. Ele é o primeiro. Mas esse irmão nem cantar nos varão não quer. Aqui, porque na minha igreja tem. Não sei se aqui tem. Tem as irmãs também, que são meio vergonhosas. Você tem que ficar, né, nos empurrão. Mas a fé da pessoa, irmãos, vamos fazer um negócio? A primeira. Porque cada um é de um jeito. Já pensou todo mundo sanguíneo, irmãos? Já pensou como que ia ser? Não ia dar certo. Não ia. Eu quero encerrar aqui antes de a gente orar, dizendo assim, nós somos um corpo. Essa igreja é um corpo. Se você sair desse corpo, vai fazer falta. Ele é perfeito com você. Esse corpo está forte, está de pé, porque você está nele. Você faz parte desse corpo. E muitas vezes você olha para o Espírito Santo e fala, vou sair desse corpo. Compromisso. Viver. Sabe o que eu fico pensando? Deus mandou, é o mandamento. A gente constitui a nossa família, não é assim, apóstolo? Nós temos que constituir a nossa família, né? Assim, todo mundo aqui, pai, a mãe e os filhos. Tem ex-filho? Não tem. E como tem ex-crente? Não tem.
Você pode falar assim, ó, o meu filho foi embora de casa. Mas você não pode falar, ele não é mais meu filho. Você, o seu nome está selado. Está selado. Xerabassubecaia séria. Deus te chama como filho. Não tenhas filho. Se você quiser, pode ir embora de casa, mas você vai continuar sendo chamado de filho. Redarabassubecaia sobra. Como assim? Sabe por que eu estou falando isso? Eu sou pastora também. Estamos no começo do ano. Muitas coisas vão acontecer. E quando elas acontecerem, vocês têm que estar no Espírito. Se não tiver no Espírito, vai dar ruim. Mas no Espírito, vai dar certo. Já deu certo. Você já venceu. Radarabaxubecaia séria. O Espírito vai te direcionar no ano de 2023. Xeramassubrecai na raça. Vai ter horas que você vai errar. Mas tem uma coisinha lá dentro de você que vai falar, conserta. Volta. Não bate o pé. Não faz birrinha. É sério isso que eu estou falando. Não faz birrinha. Se o Pai te admoestar, aceite. Fica no Espírito. Se errarem com você, fiquem no Espírito. Se você errar, o Espírito vai falar, se conserta, se conserta. O diabo é tão assim que ele fica, não conserta, não, porque se você não consertar, é pecado, você pode enfraquecer, sua fé enfraquecer, você pode ir para o mundo. Agora, se você consertar, consertou, acabou. É tão fácil. Mas ele não quer. Raço e nerraçúbia. É tão fácil consertar, vai lá, põe, não é assim, não. Passa uma fita que está pronto. Agora, não, deixa, joga no lixo, vai. É mais fácil. Porque você perde muitas coisas com uma coisa pequena. Vocês entendem, igreja? O que o diabo gosta de fazer com a gente? Nos escravizar. Mas o Espírito Santo está aqui. Para nos fortalecer. Redecanto narra súbria labrastar. Ramanto e decana súbria. Eu quero terminar aqui. Mas o Senhor, quero contar 2 minutos, só esse testemunho. Eu não sei, mas Deus, desde quando eu cheguei, Deus estava me incomodando para falar sobre isso. Eu não conversei com ele, nem conversei direito com ela, mas o Senhor está tocando no meu coração. E eu vou terminar com esse testemunho, que é rapidinho. E nós vamos orar. Eu tinha feito uma campanha dos 12 dias, lá na minha igreja. E lá eles colocam assim, para a gente fazer um projeto. O que você espera para o ano? Aí você escreve lá no papel e coloca lá no negócio, e eles oram lá. Não sei se vocês já viram isso. E aí, pastor, apóstolo, fiz a faculdade de estética, terminei a faculdade na pandemia, não tinha nada que se fazer, né? Na pandemia, fica em casa. Terminei a faculdade e fiquei 1 ano esperando o que eu ia fazer da minha vida. Quando a gente fez essa campanha dos 12 dias, eu falei, vou fazer para que Deus conduza. O que eu vou fazer com essa faculdade que eu fiz? O que Deus quer? E para mim começar a fazer essa faculdade, Deus tinha usado uma pessoa que eu vejo Deus nessa pessoa, porque a gente tem que ver Deus nessa pessoa,
E ele disse, olha, você não quer estudar mais, mas Deus vai colocar um desejo de você fazer uma faculdade e você vai fazer. Na hora eu falei, esse irmão já vem jogar essa profecia para mim, mais trabalho. Mas aí realmente, depois eu tive vontade de fazer e eu fiz. E aí, bem na pandemia, aconteceu isso. E eu fiquei 1 ano. Quando eu fiz a campanha dos 12 dias, falei, vou colocar, pedir para Deus me dar a direção do que eu vou fazer. E aí eu conversei com meu marido, apóstolo. Falei, marido, você me ajuda? Aí ele, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero montar uma salinha, assim, né? Pelo menos para começar, né? Aí ele falou, quanto que vai custar essa salinha aí? Eu falei, uns 40 mil, 50 mil. Aí ele, nossa, tudo isso, uma salinha. Eu falei, mas para mim começar. Porque senão essa faculdade vai ficar parada. Aí ele, tá bom. Aí quando eu fiz a campanha, eu coloquei lá. Falei, vou apresentar esse projeto aí. Só que na hora, o meu pastor disse assim, o que você pode fazer não é projeto de Deus, é o seu projeto. Projeto de Deus é o que você não pode fazer financeiramente. Porque o que você pode fazer, você vai trabalhar e vai conseguir fazer. Isso é fruto do trabalho. Lógico que Deus está te ajudando, mas falou, campanha é coisas impossíveis, sobrenatural. E no material também. Senti de contar isso de Deus hoje aqui. Eu não sei o que vocês vão fazer com isso, mas eu senti de contar isso. E aí eu falei, sobrenatural? Já peguei o papel, falei, eu quero uma sala com 2 garagens para mim e para minha cliente. Quero um hall de entrada, falei, sobrenatural, né? Falei, quero um hall de entrada com 2 cadeiras de salão de cabeleireiro, uma recepcionista, um cantinho para ela, e fui fazendo assim. Como não dava muito tempo de escrever, eu fui desenhando. Falei, eu quero uma sala, um escritório para mim. Quero um escritório com uma mesa bem bonita, fui desenhando. Falei, não vou atender também no meu escritório, não. Quero uma outra sala só para atendimento corporal. Nessa sala eu quero um aparelho, quero o Ecos, que é um aparelho de... que é um dos mais... Eu quero um Ecos Turbo. E na outra sala eu quero um facial. Aí eu pensei, vou colocar extensão de cílios, design de sobrancelha. Não, vou colocar um estímulos, que é um aparelho mais caro. Vou colocar um estímulos, Vou colocar um lavatório em cada sala, que eu não vou ficar saindo para lavar a mão no banheiro. Não, que cada sala minha tem o seu lavatorio. E fui ousada. Falei, quero uma cozinha também grande. Grande, com uma mesa bem bonita dessas de rico. Coloquei assim. Fui fazendo, igreja. A outra parte, quero uma pia de mármore. E ali eu quero fazer marmita fitness. Quero uma lavanderia, porque não vou lavar os panos para casa para lavar, não. Vou lavar lá, porque eu vou ter funcionário para isso. Coloquei lá, igreja. Estou no altar. Era para sonhar, não era? Eu coloquei. Isso foi no dia... Foi no início de janeiro. Foi no último dia da campanha dos 12 dias do ano passado. Quando foi em abril, eu estava com a casa alugada, com 2 vagas na garagem, com o hall de entrada, com a sala, com o aparelho Ecos Turbo, a outro estímulo. Milagre! Porque estava na pandemia, pastor, e nós fomos cotar. Ninguém estava vendendo nada. Eu falei assim, se der tanto, você leva tudo. Nós somos nessa aí, entendeu? 50 mil. Deus multiplicou. Virou 100. Acho que virou mais, igreja. Eu não fiz a conta ainda. Não quero nem fazer.
Mas, primeiro, eu não falei que tem regras? Não tem nenhum culto que eu deixe de ofertar. Eu vim aqui, eu vim ministrar. Mas eu vim aqui cultuar. Então, eu vim e ofertei. Porque aqui é a casa de Deus. E eu vivo a palavra de Deus. E não é em algumas coisas que eu vivo a palavra de Deus. Eu vivo a palavra de Deus em completo. Tem coisas que eu vou receber e tem coisas que eu vou ter que fazer. E uma é o mandamento. Eu quis contar isso para a igreja. Cada um faz o que quiser. Estamos nos 12 dias, né? Hoje é o 10º. Tem 2 dias para você provocar o seu milagre. Eu não sei, verdadeiramente, irmãos. Quando eu sei, eu falo. Se eu soubesse, eu falava, irmãos, vamos fazer um negócio aqui. Não sei. Esse manto não está comigo. Eu acho que deve estar com vocês. Mas tem 2 dias para vocês provocar Deus. Espírito, viver no Espírito, igreja. É em tudo, viu? Shedecai, neha, subria, labrastere. Suidecana, subria. Ramontuna, rastéria. Em novembro eu precisava de muitos produtos. Eu fui lá e comprei no meu cartão. Como eu ia pagar, eu falei, Jesus, se não der, eu peço pro meu marido. É isso que eu faço, que aí se eu fiz a dívida, ele paga. Estratégia, né, igreja? Se eu falar, antes ele vai falar, pelo amor de Deus, não faz dívida. Né? Então, se eu comprei, ele vai falar, meu Deus, tem que pagar, agora tem que pagar, entendeu? Mas tudo eu estou consciente, igreja, não é nada de... Fiz. Eu tinha pedido, há 4 anos atrás, uma licença remunerada, que eu sou funcionária pública. E eles tinham me falado que tinha sido negado e ia ter que pegar em dias em casa, porque eles não iam me pagar. Quando chegou em dezembro, eu fui no banco com a minha filha, eu falei, filha do céu, tem muito dinheiro na minha conta. Meu Deus do céu, não posso, eu tenho que fazer as contas para ver quanto que é da prefeitura, porque eles vão estornar, porque é assim, às vezes eles erram e estornam. Falei, eles vão estornar no meu pagamento. Quando eu fui abrir meu olerite, era essa tal dessa licença que eu tinha pedido há não sei quantos anos atrás. Fui lá, paguei, igreja. E dei a parte do Senhor. Porque só Ele pode fazer isso na minha vida. Ai, decanturacha, narra sobre. Um casamento, irmãos, perdido pelo olho humano. O meu casamento era um casamento perdido. Eu tive que me afastar da minha família. Tive que mudar e viver coisas que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Ratos entravam dentro da minha casa. Mas o Senhor fez uma promessa. E Ele me disse, para o meu nome ser glorificado, você vai ter para ajudar. Você vai semear. E eu cuido da minha mãe, cuido do meu irmão viciado, cuido, igreja. Daqueles que mais me bateram, estão na minha responsabilidade. Se você tem alguém que te fere muito, você vai ter a oportunidade de semear nessa vida. E quando você tiver, faça. Porque alegra tanto o nosso coração, que eu falo, eu posso não posso estar do jeito que Deus quer, mas eu evoluí pelo menos um pouco. Porque eu consigo fazer isso. Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Vocês podem ficar de pé? Quero ler um versículo, qual eu comecei. Que diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram? Quantos? Faltou
todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós vamos ser cheios nessa noite e termos ousadia em todas as áreas. É difícil falar de dinheiro, viu, igreja? Não é fácil, não. É difícil. Eu tenho muito temor de falar daquilo que eu sou. Muito. E eu peço a vocês, amem esta obra. Se sentir no coração, porque Deus dá uma queimadinha no coração da gente. Você sabia que é assim? Quando um negócio é com você, Deus dá uma queimadinha assim. Oferta, faz, é com você. Você vai ver, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu vou orar. Eu não sei se vocês quiserem louvar, não sei como que vocês costumam fazer, mas eu gostaria de orar com a igreja, pedir para o apóstolo me ajudar, porque nós vamos clamar pelo Espírito Santo. Eu vou começar a orar, depois ele pode, que a igreja está na mão dele, né? Mas eu respeito muito isso. Mas eu creio que a graça de Deus vai descer nesse lugar. Eu sei que foi um ano difícil de 2022, para todo mundo. Eu tenho certeza que muitas marcas ficaram em cada um de vocês. Mas a gente está aqui, igreja. Estamos em 2023. E o que precisamos para vencer mais um ano? O Espírito Santo. Então não podemos deixar de clamar nessa noite. Eu vou orar. E depois eu vou deixar com o pastor o trabalho, mas eu quero orar. Depois eu quero me envolver com vocês aí. Vamos orar. E chamar o Espírito Santo. Que ele é bem-vindo neste lugar. Ele é bem-vindo. Põe a mão no seu coração, quero começar a orar assim. Senhor meu Deus, meu Pai querido. Espírito de Deus. Pai, primeiramente, Senhor, eu quero aqui, Senhor, juntamente com a tua igreja, com o teu povo, Senhor, me redimir. Nós queremos nos redimir, Senhor, para reconhecer a tua grandeza, Espírito Santo. Pai, eu te peço, Deus, invada os corações dessa noite. Pai, se estiver alguém aqui fraco na fé, entristecido, amargurado, Senhor, encha nesta noite com a ousadia do teu Espírito. Pai, renova os dons espirituais. Senhor, se estiver nessa casa alguém, Pai, que trabalhava na sua obra, que usava os dons e por algum motivo parou, não fala mais em língua, não profetiza, não ora por cura, Senhor, enche agora com teu Espírito. Porque não é nosso, Senhor, mas o Senhor em nós. É o Senhor que nos move, é o Senhor que nos enche. E nós precisamos do teu Espírito, Pai, para viver o dia a dia, para enfrentar com ousadia o espírito maligno. Eu não posso com o espírito maligno, mas o Senhor em mim pode todas as coisas. Vamos começar a orar, igreja. Comece a chamar o Espírito Santo. Diga para ele o que você precisa. Pede para o seu filho, pede para a sua filha, pede para o seu marido. Fala, Senhor, Espírito Santo, vai lá. Eu cansei, mas o Senhor não cansa. Pai, eu peço todo pecado, tudo aquilo que impede o Senhor operar neste lugar, saia agora. Pai, os teus vasos nessa noite, encha do teu Espírito. Vai movendo os corações,
nós, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. E eu quero, meu Deus, agradecer por tudo que o Senhor fez por mim e pelos meus irmãos. Ah, Senhor, nós vencemos a fúria do opressor. Não paramos, mas precisamos que o Senhor nos encha nessa noite. E eu entrego o anjo dessa casa. Passo ao anjo dessa casa a oração. E fico em concordância com ele neste lugar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, não é apenas um desejo, é uma necessidade da tua presença. Para onde nós iremos se não for o Senhor, como balizador de nossas vidas? Espírito Santo, glorifica